A Bíblia não foi mandada do céu via fax. A Bíblia, como sabemos, acabou sendo controlada por um homem. O imperador pagão Constantino. Ele foi pagão por toda a vida, só sendo batizado no leito de morte. Constantino era o homem santo supremo de Roma. Por muitos séculos, seu povo cultuou o equilíbrio entre as divindades masculinas da natureza e a deusa, ou o sagrado feminino. Mas uma crescente desordem religiosa estava atingindo Roma. Mas você concorda comigo que o conflito cresceu em tais proporções que ameaçava dividir o Império de Roma? Constantino pode ter sido pagão a vida toda, mas era também pragmático. E no ano de 325 d.C., ele decidiu unificar Roma sob uma única religião: o cristianismo. O cristianismo estava em ascensão. Ele não queria ver seu império dividido. E para fortalecer essa nova tradição cristã, Constantino convocou um famoso encontro ecumênico conhecido como Concílio de Nicéia. E nesse concílio, as várias seitas do cristianismo debateram e votaram sobre quase tudo, desde a aceitação e rejeição de certos evangelhos até a data da Páscoa. Houve um professor meu, o padre Karl Becker, um jesuíta, professor na Gregoriana. Ele nos escandalizou a todos, mas depois eu pensei, ele tinha razão. Ele nos escandalizou a todos em sala de aula, quando um dia, em sala de aula, ele chegou e disse: gente, a Bíblia foi escrita por católicos e para os católicos. Eu fiquei escandalizado, chocado na hora. Mas depois eu pensei, não é que o velho tem razão? É verdade. Só existia a Igreja Católica. Primeiro começa por aí. Só existia a única Igreja de Cristo. Não tinha mais nada, Não é? né? Não tinha mais nada. Eles que escreveram por inspiração divina. E, portanto, somente a Igreja precede a Sagrada Escritura. Sim. Primeiro existiu a Igreja, depois a Bíblia. É a Igreja Não é? que fez a Bíblia, não a Bíblia que fez a Igreja. Exato. Não é? Muita gente que foi a Bíblia que fez a Igreja. Aí que está a visão protestante. Não Ao é? contrário, é a Igreja que Exato. compilou a Bíblia. Exato. Então aqui que está a realidade. Portanto, o nascimento de Jesus é celebrado a partir do século IV, do Papa Júlio I, mais ou menos, de Júlio I, por causa do Deus Sol, do Deus Mitra, e por causa das Saturnais do Império Romano. Portanto, havia o grande Deus Sol, com as Saturnais, era o Deus do Império Romano, defensor do Império Romano, Sol. Porque os cristãos, a certa altura, com a liberdade, tiveram a sua liberdade, depois do Constantino, começaram a cristianizar tudo aquilo que era pagão. Este é o Sol. Desde o ano 10.000 a.C., a história abunda em pinturas e escritos que refletem o respeito e a adoração dos povos por este astro. E é simples entender o porquê, com seu aparecimento todas as manhãs, trazendo visão, calor e segurança, salvando-os do frio e da escuridão da noite repleta de predadores. Sem ele, todas as culturas perceberam que não haveriam colheitas nem vida no planeta. Estas realidades fizeram do Sol o astro mais adorado de todos. O Sol, com seu poder de dar vida e de salvar, também foram personificados como se representasse um Criador ou um Deus. Deus Sol, a luz do mundo, o salvador da humanidade. Mitra da Pérsia nasceu de uma virgem em 25 de dezembro. Ele teve 12 discípulos e fazia milagres. E após sua morte foi enterrado por 3 dias e então ressuscitou. Ele também foi chamado de a Verdade, a Luz, entre outros. Curiosamente, o dia sagrado de adoração a Mitra era um domingo. Vamos examinar o mais recente dos Messias solares. Jesus Cristo nasceu em 25 de dezembro. Ele também é conhecido como Rei dos Reis, o Filho de Deus, a luz do mundo, o início e o fim, o Cordeiro de Deus, entre muitos outros. O nome Jesus Cristo e a pessoa de Jesus Cristo exatamente era um indivíduo criado por Roma ainda no período antes exatamente da Torre de Babel. Através de Nimrod, Samiramis e Tamos, nós temos a figura do filho de Nimrod com Samiramis, cujo nome na língua hebraica chamava-se Tamuz, e cujo nome na língua egípcia chamava-se Isus, que era filho de Isis. E esse indivíduo, juntamente com seu pai,
que no Egito era chamado de Nimrod. O que houve exatamente no primeiro século, no terceiro século, por Constantino, no quarto século, no concílio de Niceia, não foi uma imposição de um nome transliterado, não foi a imposição de um nome traduzido, e nem tampouco do nome a pessoa mitológica de Jesus Cristo, e substituiu no lugar de Yeshua, o Mashiach de Israel. Para provar isso, as primeiras traduções da Bíblia, ainda daquela época, conserva estes traços, e nós temos aqui a prova do crime. Nós temos, porque aqui só falamos com prova. Veja que aqui está, na própria Bíblia, em latim antigo, em um latim mais italiano, lá em Septo Domini Zeus. Domini, para quem não sabe, significa Senhor. Zeus significa Zeus, que na terceira declinação do genitivo é Deus. É a mesma pessoa. E quando você fala exatamente o nome do filho de Zeus, está aqui ainda no latim antigo. Essas versões saíram na época ainda do Império Romano, exatamente em Matei. Eles falam Matei. Ainda na língua italiana antiga, quando eles disseram Ievanaste, um fio, Jesus Cristo. Vocês poderão perceber, aqui está Isus. Esse indivíduo não se trata de uma tradução, nem de uma transliteração, nem de uma transmutação. O elemento vital deste indivíduo foi exposto no livro de Ezequiel 8,14. Quando a sexta-feira da paixão já era comemorada, e as mulheres choravam por Tamuz, e a procissão acontecia, e a figura que se levava nos ombros, que o encontrava com a mãe, era a figura de Jesus, de Jesus Cristo, com a sua mãe. A língua, o mundo foi dominado por Roma, e na língua romana, o deus romano Isus foi mais político, mais confortável para Constantino colocar a pessoa, e não o nome, a pessoa de Jesus Cristo no lugar de Yeshua, o Mashiach. Um homem meio negrotado, cabelo crespo, feio, e esse rapaz chamava-se Yeshua. Era este indivíduo que foi o Cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo. Ele é o Salvador do mundo, e não esse Jesus Cristo apresentado por Constantino.